a oportunidade de causar uma boa primeira impressão, ela é única. Ela é única. E você não vai conseguir refazer ela. Independente. Ah, Sofia, independente. Então, é muito importante você ouvir para fazer as perguntas certas no segundo momento. E hoje eu vejo muitos vendedores falando dele, chega aqui, olha, Rabino, eu vendi isso, mas você não quer saber. Porque o que é importante para o Rabino? Então, você como um cliente meu, eu preciso entender qual é o seu mundo, respeitar a sua origem, respeitar o que é importante para você. E hoje eu vejo os vendedores querendo impor algo que, às vezes, no ponto de vista deles é mais importante e não colocam o cliente realmente como importante. Isso é um erro clássico, isso é um erro que já aconteceu comigo de pessoas me atendendo, péssimo, que eu entrei nisso por conta de mau atendimento, e eu olho como que isso é recorrente e a pessoa não percebe, porque ela está fazendo o melhor dela, e isso é o maior erro. E você, nesse primeiro momento, você sugere escutar. Sim, sim. Escutar, pra e a partir do que você escutou, você já deve estar preparado para questionar da maneira correta para trazer as soluções que interessam para ele. Porque a venda nada mais é do que conectar a vontade dele com a solução. Com a solução do que eu tenho. Se você tiver a solução e ele externou a vontade, não tem como a venda não sair. Não, exato. Só que, se você não escuta, você não faz as perguntas certas, você apresenta uma solução errada. E aí a pessoa ela não quer, o tempo é o nosso ativo mais precioso, então ela está perdendo tempo com conversa de vendedor, aí fica a conversa de vendedor. Não é isso que eu te pedi, é isso que você está me oferecendo, por quê? O erro de comunicação. Então, quando eu paro e eu entendo o que é essencial para você, eu consigo fazer as perguntas certas. E um detalhe, tá? Perguntas certas não é parecer que você está numa delegacia sendo interrogado. Quem nunca esteve num atendimento? Você ganha quanto? E vai numa questão, numa batida que não existe um diálogo, é super desagradável. Fica engessado. E às vezes a pessoa não quer falar sobre aquilo. E não é da sua conta, se ela não quer falar. Então, a parte de eu te respeitar, ela tem que ser tão maior que eu consiga respeitar suas escolhas, entende? Então, isso é fundamental. Eu tenho que respeitar ali e isso é intocável. Então, quando eu estou atendendo ou numa reunião, eu faço as perguntas para deixar a pessoa ter a informação do que eu preciso de uma forma leve. Não assim, o que é isso? O que é aquilo? Mas isso daqui, o apartamento é para quê? Não é da sua conta. Quantas pessoas não fazem essa pergunta? É para investir, é para morar? Não. Isso daqui te atende? Atende a sua necessidade? Pronto. A sua necessidade Pronto, não já é engloba. E se você quiser me dizer qual é ela ou não, é um problema seu. Então, hoje, as pessoas elas precisam ter esse cuidado, independente do que você vende, do ticket. Eu sempre falo que o meu ticket ele sempre é o mais alto da prateleira. Sim. Então, se você está com um barco de 50 milhões, geralmente ele está numa casa que vale muito mais. Se você está, né? E aí você vai subindo. Então, você tem que tomar muito cuidado para estar à altura disso. Saber escutar. Saber escutar. Para poder questionar com intenção de trazer a melhor solução sem ser inconveniente. Sofia Martins. Agora, você, mulher, prosperou. Sim. Ocupou o seu lugar no mercado de trabalho. Sim. Saiu em revistas de prestígio. Sim. Na Forbes. Sim. É autora de best-sellers. Você, por ser mulher, durante essa trajetória, você sofreu algum tipo de preconceito por você ser mulher? Muito, Rabino. Muito? Muito. E eu gosto de compartilhar para que as outras mulheres entendam uma coisa e não focar no problema. Porque assim, tive muito. Então, tanto no mercado financeiro, depois no mercado imobiliário. São dois mercados majoritariamente masculinos em posição de liderança. Certo. Então, você vai olhar muitos vendedores, assessores, mulheres, mas o cargo de liderança ainda de diretor, é de coordenador-chefe masculino. E eu gosto de falar para olhar o que eu fiz, não propriamente somente o que sofri, porque isso foi a diferença de tudo. Então, eu peguei toda essa energia, muito difícil, não foi fácil, mas temos escolhas. Então, eu olhei que quando eu ia para uma reunião, Rabino, poderia estar ali 10 homens. Eu precisava ter o maior número de dados, o maior número de entendimento para eu trazer na mesa. Então, eu entendi isso. Então, o que eu fiz? Me preparei mais. Certo. Me preparei e entendi que resultado não leva a desaforo. Então, eu falei, bom,
Se eu tiver que ser 10 vezes melhor, 20 vezes melhor, 30 vezes melhor, para eu chegar numa reunião e tiverem que somente isso pararem para me ouvir, então eu vou ser. Eu não vou ser 30, 40, eu vou ser 50. Então eu peguei essa minha energia, porque senão você pode. As coisas que acontecem com a gente, nós não temos controle. Mas nós temos 100% de controle de como a gente reage. Como vamos reagir, exatamente. Então, eu posso ter sido vítima de muita coisa, mas eu não me tornei uma vitimista. Perfeito. Então, eu peguei aquilo ali, falei, bom, eu vou agir dessa forma. E é muito difícil quando você passa a situação, quando você escuta brincadeiras, e às vezes a pessoa nem percebe que ela está brincando, porque é enraizado. Pensa só, 5, 6 mil anos, o mundo passando direito de pai para filho, normal. Direito da mulher tem menos de 100 anos. E que andou muito bem. Mas se você olhar, às vezes são brincadeiras e coisas enraizadas que a pessoa nem percebe. Só que eu poderia pegar aquilo ali, e aquilo entrar e ficar chateada, isso impactar no meu resultado, eu decidi pegar aquilo ali e falar, bom, como que eu consigo mostrar que não é isso? Com resultados. Com resultados. Que não levam desaforo. Não leva. Então eu já estava preparada. Não dava nenhuma margem para questionamentos machistas. Exato. Então, e também como eu lidei com situações e brincadeirinhas quanto a isso, né? Porque a gente recebe. E para muitas mulheres que estão assistindo, elas passam por isso. E por que muitas não denunciam, muitas não falam? Porque é muito difícil. Só que você tem que olhar qual tamanho, qual grandeza você vai dar para aquilo. E não desestabilizar. Então eu olhei e falei assim, olha, o dia que você tiver o meu resultado, ou o meu gabarito, ou você chegar próximo, a gente discute quanto a isso. Enquanto existe tanta diferença, um abismo entre nós de resultado, eu prefiro não responder. Então, quando você consegue ser tão gentil a ponto de incomodar quem não foi, você também é uma forma de resposta. Então, eu aprendi a lidar dessa forma. Hoje, isso é mais falado, mas eu já trabalho há 25 anos. Sim, verdade. Você, lá atrás... soube, assim, descobriu sozinha que a luz incomoda a escuridão. Total. Às vezes por nada, às vezes a pessoa ela simplesmente quer só te deixar de escanteio. Porque é um outro grupo, você não faz parte daquele grupo. E tudo bem, o que eu aprendi com isso? Não fui convidada, eu crio o meu sistema. Perfeito. Eu não estou convidada para aquilo ali, então eu vou fazer. Exato. Por que não? Exato. Eu vou me juntar com pessoas com pensamentos como o meu. Não, e isso foi uma escola. Sim. Isso foi uma preparação. Sim. Na verdade, tudo na vida, tudo que Deus permite que aconteça, tem um propósito positivo por detrás. Eu acredito muito nisso. A Kabbalah, ela eternizou essa frase. Kol David Rahmanah letav avid. Tudo que Deus faz é para o bem. Sim. Então, todo esse desconforto, isso foi lapidando, isso foi forjando a sua personalidade, para que no momento certo, na hora certa, você, no ponto de inflexão, traga tudo isso ao seu favor, trazendo a sua metodologia, trazendo as suas observações, trazendo o seu raio-x em formato de aulas, em formato de obras literárias, em formato do seu próprio ecossistema.